Hello, manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda um WhatsApp pro Maninho para participar do Manos Radio Show. Quero mandar um abraço especial pro meu novo patrocinador, não é um patrocinador qualquer, é uma marca que tem 50 anos, cara, que permite a todos nós brilharmos mais ainda. Eu tô falando da Guzatti. Obrigado, Guzatti. Quero mandar um abraço pro meu querido Thales. Em nome do Thales, é claro, eu cumprimento toda a família Guzatti. Obrigado pelo carinho, tá bom? Prazeraço ter vocês aqui. Fico muito orgulhoso, de ter uma marca como a Guzatti no meu programa, que só engrandece este nobre, Radio Show. Obrigado, Guzatti. Obrigado, família. Obrigado, Thales, pela confiança no Maninho Dal Ponte, no Manos Radio Show. E principalmente aqui na 92, grandes parceiros. Obrigado pelo carinho. Falar em parceiro, o cara que está aqui comigo é Bruxaço, grande amigo, sempre bons papos com ele, Ele é subtenente da Reserva do Exército, operador de busca e salvamento militar e civil, especialista em segurança, coordenador do Grupo de Prevenção e Apoio de Emergências na Serra Geral, e vai explicar um pouquinho o processo de gestão de segurança em turismo de aventura, porque infelizmente eu trago ele aqui, meu querido Tony Provenzano, num momento muito triste, cara? Tivemos um acidente com um balão aqui próximo e o Tony, ele se colocou à disposição para explicar um pouquinho mais sobre tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo, Tony? Prazer em receber, meu caro, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, mano, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde aí a toda a audiência. Como tu mesmo falou, sempre são muito boas as oportunidades da gente estar aqui, porém hoje a gente vem com um certo peso, então deixo desde já a minha solidariedade, a todos os familiares das vítimas, e espero que nesse momento, cada um tire a sua força para poder entender, compreender o que aconteceu, e o nosso objetivo aqui é talvez esclarecer, para o público em geral, alguns pontos sobre como funciona essa gestão da segurança em atividades indoor, outdoor, em atividades na natureza. E aí existe uma diferença já, que a gente já deve começar falando, entre aquela atividade recreativa, esportiva ou a atividade turística, atividade comercial, Então as formas de gerenciamento, elas acabam sendo diferentes. Uma vez que, a partir do momento que eu tomo uma decisão, ou eu ou um grupo, de participar de qualquer atividade na natureza, aí nas nossas montanhas, aqui na Serra Geral, ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, a gente exige-se um certo planejamento, um conhecimento, uma preparação, Agora, quando há o vínculo comercial, aí as exigências são bem maiores. Ou seja, quando há exploração comercial daquela atividade, aí, quer dizer, a exigência de segurança e de tudo mais que está envolvido é muito maior. É muito maior. E hoje, graças a Deus, para essa área, no Brasil, nós temos legislações e normas, normatizações que são muito completas, são muito abrangentes e reduzem, minimizam os riscos. Então a primeira premissa que a gente tem que entender para qualquer tipo de atividade de aventura na natureza é que não existe risco zero. Então, por melhor que seja o seu planejamento, por melhor que seja o seu conhecimento, a sua preparação física, psicológica, o seu equipamento, a natureza a gente não consegue controlar. Porque é pela imprevisibilidade. Exatamente. É isso? Então, são vários fatores de imprevisibilidade que a gente consegue. Então, qual é a finalidade de um sistema de gestão de segurança? É levantar, analisar e sugerir tratamentos para os riscos, para reduzi-los a níveis aceitáveis. Então, a primeira coisa é: eu preciso aceitar o risco. Ele vai existir. Eu não vou mitigar 100% o risco. Isso é impossível. Então, um grau de risco vai ter que ter. Eu vou ter que criar processos, procedimentos, ferramentas, protocolos para minimizar isso até níveis aceitáveis. Mas uma porcentagem, ainda vai, de ocorrências vão acontecer. Você estava falando ali fora, por exemplo, no caso do balão,
Ele é um veículo de transporte, a gente pode considerar? Ou não? Na verdade, não, né? Ele não é um veículo de transporte. Na verdade, pela ANAC, né? Não há homologação de balão como transporte pessoal. Tá, então ele é o quê? Ele é recreativo e esportivo. Recreativo e esportivo, tá. Isso. Tá. Então existe as normativas para isso, tá? Porém, a partir do momento que você tem uma normativa de uma instituição que regulamenta a formação, a capacitação, a habilitação do piloto, esse piloto se habilitando, se capacitando, por exemplo, numa norma, hoje nós temos uma ISO, né? Começou com uma norma, uma NBR, aqui que a gente desenvolveu aqui no Brasil, no início dos anos 2000 aí, no programa Aventura Segura, né? E hoje ela virou uma ISO, de competências mínimas de condutores, líderes de atividades de aventura. Isso o que é? Da BNT? Uma norma da BNT? Uma BNT que virou ISO, uma NBR, a BNT que virou ISO, né? Então, ela foi, junto com outras normas, ela foi estudada e a norma do Brasil foi considerada uma norma modelo para o mundo inteiro. É basicamente isso aí, né? Pra gente explicar de forma simples o que é uma ISO. Então ela é uma norma ali. Então nós temos essa norma ali. Nós temos uma outra ISO também, que nasceu norma aqui no Brasil, hoje é ISO, que é Sistema de Gestão de Segurança para Atividade de Aventura. E uma outra norma também que virou ISO, que é informação mínima ao participante, ao cliente. Então aquilo tudo que eu tenho que informar antes da contratação. Então é ali que o cliente vai avaliar, é ali que ele vai verificar e ele vai ver se ele está, primeiro, se aquela atividade é compatível com o que ele quer, se aquilo está no nível de exigência que ele consegue executar, e aí ele vai tomar a decisão. Ô Tony, você tá falando disso aí, eu lembro de uma vez há muito tempo, cara, a primeira vez que eu fui correr de kart lá em Balneário Camboriú, isso faz muito tempo, cara, mais de 20 anos eu acho, e o cara me deu 20 minutos de instrução antes de entrar no kart. Exatamente. E metódico ao extremo, cara, falou todos os perigos do kart, aonde esquentava o kart, aonde não esquentava, onde é que tinha perigo de ter o cabelo enrolar se tu tivesse cabelo comprido. Cara, foi um negócio até chato, porque você tava lá para se divertir, né? A gente tava lá querendo correr, a gente queria brincar, ele falou, cara, ele colocou todo mundo numa sala, explicou o macacão, se era anti-chama, se não, sabe, eu lembro até hoje, cara, do metodismo dele explicando. Exatamente. Então, isso é o que deve ser. Então, desde já, né, primeiramente, né, tivemos, mais uma vez, né, tivemos os acidentes, tivemos as fatalidades, me solidarizo completamente aí com as perdas, com a dor de todos, né, dos familiares, dos conhecidos, das vítimas, né, então isso ninguém vai conseguir tirar, né, porém, assim, a atividade, ela é segura. O balonismo é seguro? O balonismo, a gente acaba falando do balonismo pelo exemplo nosso exemplo mas aqui. Todas as atividades, elas podem ser seguras. O balonismo, ele é muito seguro, né? A gente pode tirar só a estatística pelo dia, né? Foram em média de 45 houve uma ocorrência. Claro que uma ocorrência uma tragédia que a gente tem que considerar, mas dentro de uma estatística houve uma ocorrência. O que gerou a ocorrência, isso aí a investigação policial, a perícia técnica vai determinar. Isso a gente não tem nem como, eu sempre digo assim, a gente não tem como julgar aquilo que a gente não estava no local, tá? Mas dentro das normativas existe tudo isso que tu falou. Então existe o briefing. Então, se foi determinado que se entrasse no balão ou se entrasse no kart, como tu deu o exemplo, né? Ou se equipe para uma técnica vertical ou qualquer coisa de determinada forma, aquilo é um protocolo. Então, o condutor que está ali, aquilo é uma prova que ele está habilitado, que ele está capacitado a fazer aquilo da melhor maneira possível. Porque naquele processo ele já começa a avaliar os riscos. Ali ele já começa a ver. Então, como é que a pessoa entrou, se a pessoa entrou bem, se não entrou, se teve dificuldade, se não teve. Isso ele já vai imaginar como é que ele vai proceder lá num momento de estresse, num momento de tensão, né? Numa emergência.
Como é que aquela pessoa... Então já é uma característica fundamental, seja do condutor ou seja do organizador de uma atividade recreativa também, né? O ideal é que ele faça isso aí. E esse planejamento, ele tem que vir baseado em documentação, né? É ideal que ele tenha, que ele crie checklists, protocolos. Então isso que aconteceu contigo no kart foi exatamente isso. A fiel observância de todos os procedimentos para minimizar os riscos. E eu me machuquei correndo de kart outra vez. Exatamente. Sabendo dos riscos. Pode acontecer. Aí é outra questão que é muito importante a gente avaliar. Às vezes a gente julga aquela pessoa que está ali, ou o condutor, ou às vezes o resgatista, né? Ou qualquer um, por ele ter tomado uma atitude que eu não achei a mais ideal. Tá. Mas quem conhece é ele. Mas você acha que não é a mais ideal depois de ter passado o evento? Exatamente. Numa análise fria, calculista, de tudo? Exatamente. Naquele momento, né? Então, eu acho que deveria ter feito isso. Mas eu acho, ele não, ele sabe. Essa deve saber, né? E ele teve estou resposta, considerando, né? Exatamente. Estou considerando que ele está fazendo aquilo que está correto. Ô, Tony, mas no caso do balão, né? No caso da tragédia, do que aconteceu, o que se sabe até o momento, o que você estudou, né? Nesse sentido, assim, que análise que você consegue fazer já do que você viu? Hoje, até o momento, vamos até explicar, né? A gente tá ao vivo no rádio, hoje, dia 24/6, né? Até porque daqui a pouco alguém vai estar vendo essa entrevista daqui um mês, né? E vai ter surgido respostas, né? Então, dia 24/6 hoje, até este momento. Então, o que a gente sabe é aquilo, o que foi oficialmente divulgado, né? Porque a internet, ela traz N versões, né? Mas aquilo que foi oficialmente divulgado pela Polícia Civil, que está conduzindo, né? E também aquilo que o próprio piloto fez um vídeo, né? E ele colocou. Então, segundo ele relata, por algum motivo, e aí esse motivo ainda tem algumas ideias, mas não está bem claro, iniciou-se no fundo do cesto um incêndio, né? E nesse momento que iniciou esse incêndio, aí a minha avaliação de quem está de fora, de quem conhece o processo, porque eu tive a oportunidade de realizar o treinamento para uma empresa, inclusive de Praia Grande também, tá? Na gestão da segurança, na capacitação em primeiros socorros e na condução. Então, para mim realizar esse trabalho, eu fiz um estudo. Inclusive, pedi para eles. Eu fiz um voo, eu vi todo o operacional deles, tudo como é que funciona. Então, o conhecimento que eu tenho é baseado nisso aí. Não sou piloto de balão. Porém, o que acontece? Ao que se avalia, vamos retirar a causa do acidente, que isso não tem como a gente avaliar, né? Mas após iniciar o acidente, todos os procedimentos que foram tomados foi aquilo que estava preconizado, tá? Pelo menos aquilo que está sendo dito. Eu não sei o que aconteceu realmente, mas do que está sendo divulgado, todos os procedimentos foram tomados de acordo com o preconizado. Era o que poderia se fazer naquele momento. Era o que deveria se fazer, né? O fato, daí o balão, houve a tentativa de pouso, um pouso de emergência, houve a orientação sobre a posição do pouso de emergência, houve a orientação para deixarem o balão, só que isso acontece em fração de segundos. Então, enquanto alguns, né, dentro daquilo que a gente já falou aqui uma vez, como é que o cérebro do ser humano funciona, reação, sob pressão, enquanto alguns têm uma ação, os outros têm uma reação, então demoram mais para processar ou tomam decisões diferentes, né? Então não vou entrar nesse mérito. Só antes de você continuar, quero te mandar um abraço especial, uma figuraça que eu tenho um carinho gigantesco, que eu tenho certeza que você tem também, nosso querido comandante Dimitri, tá te mandando um grande abraço. Parabéns, mano, pelo convidado de hoje, o subtenente Tony Provenzano, meu grande amigo do Exército Brasileiro, um militar exemplar e diferenciado aí, ó. Muito obrigado, Coronel Dimitri. O senhor pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Estivemos juntos em muitos treinamentos, muitos cursos, muitos estágios, e realmente é uma pessoa sensacional. Muito obrigado aí, comandante. Tem mais um abraço para você. Aproveitar que eu te cortei, o Ricardo da Rosa tá te mandando um abraço, mano, parabéns pela 92, pela entrevista com o Tony. Falar sobre protocolos e checklists é importante em todos os esportes.
né? E com esses acidentes recorrentes no setor, é muito importante essa análise de risco. Ricardo, integrante do PAESG. Exatamente. PAESG, é isso? PAESG, é o nosso grupo de prevenção e apoio a emergências na Serra Geral, né? Tá, mas vamos lá. Então você estava falando realmente sobre o tempo de resposta, né? Sobre o cérebro humano. Isso, então aí, e outra questão que vai acontecer, né? Nesse processo todo do estresse, da resposta sob pressão, muita gente, às vezes, alguns fatos, o nosso cérebro, por uma questão de proteção, ele bloqueia, e outros ele vai transformar em uma outra visão, né? Uma outra forma de ver as coisas, né? Então, do que se vê, o que poderia ser feito até o momento foi feito, né? Foi feito, foi teoricamente bem feito, porém, como eu falei, tem coisas que elas ultrapassam a nossa capacidade de controle. Então, ali é um balão relativamente grande, né? Então, a partir do momento que começou a diminuir o peso no balão, aquela quantidade de ar que, com certeza, ali para pousar, o piloto já diminuiu a quantidade de ar quente para poder compensar. Só que quando começou a tirar o peso, né, começou aquele peso menor, o balão teve condições de subir. E isso aí aconteceu com uma determinada velocidade. Ele aconteceu uma velocidade bem significativa, né? Isso, e aí o que acontece? Aí nesse caso teve pessoas que infelizmente não tiveram o tempo, a reação, né, de sair do balão. E aí que entra a fatalidade, né? Você falou da fatalidade, né? Um abraço, Major Schneider da Polícia Militar de Santa Catarina tá te mandando um grande abraço. Grande mestre, Major Schneider, abraço pro senhor também outro grande mestre, outra pessoa que aprendo muito com ele, conheço muito cada vez mais. Muito obrigado aí, Major. Tony, a gente falou, por exemplo, do caso, né, do desserviço das redes sociais, e aí eu tenho um exemplo que eu vivi sobre esse evento. Estávamos almoçando domingo na casa da minha tia, né? E o padre Antônio Madeira estava lá conosco. E o nome do padre Antônio Madeira estava numa suposta lista que tinham morrido na tragédia. Então... Olha isso, Tony. Ele estava conosco, recebendo ligações, ele estava alucinado. Não me surpreende. Não, de verdade. Ele estava conosco no momento. Eu cheguei lá, ele estava alucinado, porque o nome dele estava nessa lista, na suposta lista da tragédia. Então você imagina o tamanho do desfavor. E não foi só isso, né, Tony? Os vídeos fakes de outros balões se misturando ao vídeo real, a quantidade de coisa envolvendo isso, sabe? Isso é uma coisa que a gente fala muito no PAESG, né? É a questão do tratamento da informação. Então, quando tu tá numa operação de busca e salvamento, principalmente, que tu tá envolvendo, né, uma série de pessoas, e por isso que eu digo a importância, assim, de ter um porta-voz. Então, eu sempre digo para nós, lá no nosso grupo, né, dentro da Associação Serra Geral de Montanhismo, a gente é muito enfático nisso aí. Toda a informação, ela vai entrar e sair por um único canal. Um canal oficial, né? Porque esse é o canal oficial. Então, assim, um voluntário nosso jamais ele vai fazer, e se ele fizer, jamais vai ser admitido que ele dê uma declaração em qualquer ponto que ele tiver, se ele não estiver autorizado, não tiver orientado para dar aquela declaração. Ô, Tony, mas porque isso acaba piorando demais. É família da vítima que se preocupa, recursos alocados de maneira errada, é tempo perdido para se reavaliar e se tomar uma nova decisão. Então, energia disposta. Agora, esse respeito hierárquico também você traz também das Forças Armadas, né, Tony? Pô, ninguém fala nada que não é oficial. Você tem um controle muito maior e mais profissional, né, da informação também, né? Na verdade, a gente traz, né, e se a gente olhar toda a forma de hierarquização, né, ela acabou vindo das Forças Armadas em algum momento, só que hoje não existe, né? Apesar de a gente ver uma certa resistência contra a hierarquização, mas por que o fulano manda? Não é questão de mandar. O termo militar é comandar. Ô, Tony, só vagabundo não gosta de hierarquia. Exatamente. Eu posso falar, você não. Só vagabundo não gosta de hierarquia. Eu concordo. Então, o termo correto é comandar. Comandar é mandar com, né? Então, ninguém manda em ninguém.
mas alguém tem a responsabilidade. Alguém tem que tomar a decisão final. Imagina numa mesa, 8 cabeças pensando e cada um quer fazer de uma forma diferente. Temos que ter um moderador. Alguém vai dizer, não, é isso. É aqui o caminho. Ok, obrigado, mas é isso. Né? Então isso é muito importante. Justamente para isso, para não ocorrer essa desinformação, para não ocorrer toda essa questão negativa que vai influenciar, né, em todo o evento. Né? Falando nisso, saindo um pouquinho do balão, tivemos agora aí mais uma outra tragédia, né? A brasileira que morreu na Indonésia ali, foi encontrada hoje. Eu acho que já podemos falar que infelizmente faleceu, né? Mas ainda daqui a pouco pode vir uma outra informação a gente, né, com tudo que a gente viu lá também. Lá a quantidade de desinformações, eu acompanhei isso aí desde o início. O caso lá? O caso todo, né? E o desenrolar de tudo e a quantidade de desinformações que vinham era muito grande, né? Então tudo isso acaba né, atrapalhando o andamento, o bom andamento, né? E esse aí foi um caso bem típico, porque existe um limite, né? Existe um limite de horas entre o começo da operação e até onde que a gente consegue, tem mais probabilidades de achar essa vítima ou salvar essa vítima, né? Com menos consequências, né? E o tempo tava cada vez se estendendo mais, e muito desse tempo que se estendeu foi por causa disso. Então, às vezes, recursos não foram alocados porque informações desencontradas chegaram. Demais. Tem mais um abraço para você, mano. Grande abraço ao mestre Provenzano, referência no assunto. O sargento Bruce, sargento, deve ser. Sargento Bruce. Bruce. Não sei falar o nome, desculpa, sargento, não briga comigo aí, porque sargento Bruce, então um abração pro sargento. Muito obrigado, Bruce, um abraço para você também. É tudo da região? O pessoal da região todos aqui? Na verdade estão espalhados por Santa Catarina, né? Então, Florianópolis, Brusque. Bom demais, um abraço, sargento major aqui, comandante, muita gente aqui. Fazer o seguinte, Tony Provenzano, grande bruxo, grande amigo comigo aqui, né, um especialista em tantos assuntos. Tony, a gente não tá nem falando da guerra do Irã e do Iraque ainda, né? Você nem veio comentar comigo. A gente vai ter que fazer um desse, né? Vamos ter que fazer próximo programa só sobre esse conflito. O que você acha? Esse conflito é interessante. Porque daí tem arma, tem um monte de coisa envolvida aí nessa. Eu quero a tua opinião também. Rapidinho eu já volto aqui no Manos. Tony Provenzano comigo aqui, né? Ele que é subtenente da Reserva do Exército, operador de busca e salvamento, especialista em segurança. A gente tá avaliando, né? Infelizmente, essa tragédia que aconteceu aqui em Praia Grande do Balão. É rapidinho. Eu já volto no Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta hoje, a segurança e a informação nos conectam aqui na 92. Eu tenho o prazer de receber ele, grande amigo, grande bruxo aqui da 92, né? Sempre com papos muito inteligentes, muito profissionais. Meu querido Tony Provenzano, subtenente da Reserva do Exército, operador de busca e salvamento militar e civil, especialista em segurança, coordenador do Grupo de Prevenção e Apoio de Emergências na Serra Geral. A gente está falando sobre o fatídico acidente, felizmente, ocorrido aqui, né, no final de semana em Praia Grande. Tony, a gente já falou muita coisa aqui sobre o acidente em si, né? Você não tem muita informação ainda, até porque não existem muitas informações sobre o caso, e acredito que muitas delas ainda não serão divulgadas, né? Agora você tem um processo legal que vai seguir isso, né? Exatamente, agora foi aberto, né, as investigações aí, e muito disso, às vezes, né, até vai ser resguardado, tanto por um lado quanto pelo outro, né, para que seja apresentado no momento correto, no momento ideal do processo, né. Então a gente realmente não tem como avaliar. O que a gente falou anteriormente, né, o que eu posso avaliar do que foi visto, né, os procedimentos que foram executados após o que gerou, né, o acidente, que seria o princípio de incêndio ali. Então até ali a gente consegue ver que foram tomadas as providências. Se as providências foram cabíveis, se foram, isso aí tudo vai depender do que está previsto lá no protocolo da empresa, do piloto, né? Então isso é o que vai ser apurado agora. Agora me diz uma coisa, como é que eu posso contratar um serviço de qualidade, né, para uma atividade que envolva risco, né, observando os pontos que você tem levantado? Então, na verdade é bastante fácil.
Porque, como eu falei, hoje a gente tem uma legislação e uma normatização muito bem desenvolvida, né? No Brasil, de muita qualidade. E já para falar, né, como eu trabalho aqui há mais de 20 anos com todo o sul catarinense e algumas cidades do Rio Grande do Sul, já começa o seguinte: as nossas administrações municipais, né, a maioria das prefeituras que tem dentro do seu rol atividades turísticas de aventura, elas estão preocupadas. Então existe a formação de conselhos de turismo, existe a exigência, o credenciamento de condutores locais. Eu mesmo já participei de vários cursos e treinamentos feitos através de prefeituras para capacitação local, né? Então essa preocupação existe. As normas, elas são aplicáveis, né? Então aí vai agora de empresa para empresa. Então, como é que eu vou fazer? Então, primeiramente, né, já começa, quando você vai contratar um serviço, já começa observando, né, a questão do credenciamento e a legalidade da empresa. É uma empresa devidamente constituída, né? Ela tem lá o seu CNPJ, ela está com seus alvarás, aquelas que precisam ter alvarás em dia. Já começa por aí, né? E depois eu vou olhar a capacitação desses guias e desses instrutores. Então, na conversa, né, no fechar o contrato ali, vamos dizer, então pergunte se os seus guias estão capacitados por essas ISOs, né, por essas normas, se eles recebem treinamento frequente, se eles recebem atualizações, né, se eles têm experiência, que vivência eles têm, porque muitas vezes o que acontece, né, eu mesmo trabalho com a instrução, com a formação de condutores aí, então não quer dizer que ele concluiu o curso hoje e amanhã ele está habilitado. Daqui a pouco você tem um piloto de balão que tem 1000 voos. Pô, peraí. O cara que tem 1000 voos, ele tem uma experiência. Exatamente. Agora eu tenho outro que ele pegou o brevet dele semana passada e hoje é o primeiro voo. Pô, peraí, né? Então observe isso aí. Questione isso. Pergunte, né? Pergunte para sua empresa. Esse condutor de rapel aí, quanto tempo ele trabalha com isso? Né? Qual a experiência dele, qual a vivência dele, que certificações ele tem, tá? Observe se os equipamentos de segurança dessa empresa, eles estão em condições. Eu vou dar um exemplo aqui muito no começo, lá 2006, 2007 mais ou menos, quando a gente estava na formatação aí do programa Aventura Segura aqui no Brasil. Eu acabei trabalhando como consultor, né, do Ministério do Turismo para algumas atividades desse programa, né? E uma delas foi a gente avaliar justamente o sistema de gestão de segurança das empresas. Então, em alguns locais estava muito na febre o rafting. Rafting estava muito em febre em algumas cidades aqui de Santa Catarina. Aí você chegava no local, na área, às vezes é o mesmo rio, né? Aí você começava a olhar lá e entrava 20 botes. O rafting é o do bote. O rafting de bote, né? Aquele bote na corredeira. Aí você olhava... Eu não vou. Você olhava 20 botes. Não. Aí você ia observar, por exemplo, uma empresa cobrava, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, R$200 por pessoa. Tá? A outra cobrava R$50 por pessoa. Já tem alguma coisa errada? Desconfie. Aí tu vai olhar o bote daquela empresa de 200. Os botes tudo certinho, homologado, bonitinho. O da outra já cheio de remendo, já isso. Tu olhava um colete salva-vida, já todo mofado, encarunchado, molhado. E um grupo de 6 vinha, pegava e entregava o colete molhado para outro grupo de 6. É fácil você saber que não é o ideal. Então observe isso, observe o equipamento, o material, né? Qual a frequência que eles fazem as manutenções, e pergunte principalmente se essa equipe tem constituído um sistema de gestão da segurança para atividades de aventura. Porque é dentro desse sistema que todos esses protocolos, todos esses checklists que o Ricardo muito bem lembrou ali, né, da importância, todos esses, é ali que vai estar documentado, que vai estar relacionado
Ali que vai estar a atualização, qual foi o último treinamento, a última capacitação. Todos os registros vão estar dentro desse sistema de gestão da segurança. E ali vai estar o que também? A análise do risco e as opções de tratamento. Então, se acontecer isso, o que eu faço? Se acontecer aquilo, o que eu faço? Eu vou prestar o primeiro atendimento, eu vou chamar o atendimento especializado, como é que isso vai funcionar? Porque isso vai influenciar para o cliente no tempo-resposta. Então, o ideal é que o atendimento comece pela operadora, pelo o próprio condutor. Eu vou iniciar o atendimento. Enquanto isso, eu vou acionando os meios, as autoridades competentes, né? Corpo de Bombeiro, SAMU, o que for que vai dar a resposta definitiva àquilo ali. Mas o ideal é que comece já. Por quê? Porque daí eu minimizo as consequências. No caso do balão, a primeira resposta foi de quem? Foi da polícia, dos bombeiros? Como é que você viu ali? Pelo que foi pelo relato, né? O próprio piloto, ele foi o primeiro a acionar, né? O 190 e o 193, né? Então ele acionou. Mas assim, as equipes de balão, elas têm aquilo que eles chamam de resgate. Tá. Então vai uma equipe por terra com caminhonetes, com reboques, né? E essas equipes também, elas já estavam, inclusive quando eles já tinham visto, né, que estava acontecendo alguma coisa. Aí não sei se foi usado um rádio ou não posso... Eu fiz apoio para um amigo meu pulando de parapente algumas vezes. É a mesma coisa. Eu ia no carro e tal. Só que no teu caso, né, naquele momento foi uma pessoa aleatória que estava ali. A equipe essa é constituída. Treinada então, mesmo. Deve ser, deverá ser. Tá, entendi. Né? Deveria ser. Eu tava lá só para buscar ele. Ele falou assim, tu vai lá e me busca onde eu caí. Exatamente. Era mais ou menos assim. Isso. Né? Aí não sei se no teu caso ele vinha falando contigo via rádio ou não. Não, que nada, pô. Mas no balão eles têm o rádio, eles têm... Não, no caso dele, Tony, eu ia olhando mais ou menos para onde ele ia e saía atrás, cara. Às vezes demorava 1 hora pra achar o cara. Claro, isso porque não era tu tava fazendo ali uma brincadeira com o cara, tava ajudando, mas não apoio ali. Mas essas equipes também já vêm, né, com equipamento para prestar ajuda, para recolher, ajudar a acalmar o pessoal, né? Então, isso também é previsto. Então, isso já é uma forma de controle também, né? Ô, Tony, mas no caso do balão, né, a gente acaba avaliando, por mais que você, né, fale, não o Tony, né, mas por mais que você fale que é um ambiente seguro, eu não tenho coragem, tá? Eu não tenho coragem. Falo pra você que eu sou uma pessoa que eu não tenho coragem. Eu sou muito medroso, então, pra mim, balão não é um negócio que... Aí não tem nada a ver com o acidente que teve agora. Já é uma coisa minha, sabe? Sim. Eu olho pro balão, eu olho pra... Só que a minha mãe foi e achou a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, aí que entra uma coisa que eu bato muito, geralmente quando eu falo sobre isso, quando eu dou alguma palestra ou algum treinamento, é o seu limite. Então, antes de eu contratar, ou de eu participar, ou de eu aceitar o convite de um amigo para qualquer atividade, eu tenho que conhecer o meu limite. Então, será que aquela atividade ela é para mim? Será que realmente eu vou ter todas as condições físicas, psicológicas para passar por aquilo ali, para vencer aquilo ali, né? Então eu já tive muito caso aqui no Morro dos Conventos, na época que eu operava o rapel ali, já teve muita gente que chegou ali na ponta da pedra, se ancorou, foi lá e disse assim, eu não desço. Você tenta. Tá. Você tenta, né? Orientar a pessoa, você tenta incentivar. Você não tá ali pra obrigar ninguém, tá? Não, por quê? Porque se eu faço ele dar 2 passos a mais ali e ele trava, né? Ele fica com medo, eu já tenho que fazer um procedimento de resgate. E quando eu entro num procedimento de resgate, a probabilidade de algo dar errado já é muito grande. Ô, Tony, você participou de muitos resgates, né? Muitos. Você já contou alguma história de alguns aqui. Qual o resgate que mais te marcou até hoje? Cara, assim, não foi um resgate propriamente dito, né? Mas... E às vezes... É difícil a gente falar sobre isso aí, porque... Mas assim, foi a oportunidade que eu tive, né? De estar junto de compondo uma das equipes, né? Das muitas
equipes no evento do avião da Gol, aquele caso do Legacy, né? Onde realmente não teve nenhuma vítima, né? A gente foi lá basicamente encontrar, né? Mapear e encontrar. Foi na selva aquele? Foi na Serra do Cachimbo, né? Divisa ali com o Mato Grosso, ali com o Pará, né? Então, aquele caso ali foi... Na verdade, vocês tinham que encontrar o que sobrou. O que sobrou, exatamente. É isso? Né? A missão, ela começa com a aeronáutica, né? Só que pela área de busca, né? Pelo tanto que se estendeu, então várias unidades, então bombeiros, exército, né? Então, acho que foi esse o que realmente, assim, o que foi mais marcante, né? Marcou em que sentido, Tony? Por que marcou tanto? Porque você já começa a missão com uma tragédia na mão, sabendo o final, né? E assim, e ali foi um grande caso porque as famílias, né, queriam os seus entes. E a gente teve momentos ali que a gente achou que não ia conseguir, mas graças ali ao esforço de todos e a coordenação, né, o comando da operação, ele o tempo todo esteve nos incentivando a isso, que a nossa missão era trazer todo mundo para casa. Caraca, Tony, teve muita motivação em cima para todos, então. Teve. Motivação humana mesmo, humana, né? Humana. Não era o técnico que estava lá. Não, ali teve, e você via ali, né, pessoas de todos os tipos, tinha civis ali, né, tinha moradores locais, tinha indígenas, tinha assim, vamos dizer assim, a motivação ali de cada um era muito, muito grande. Então, isso é uma coisa que me marcou, assim, por esse caso. Foi uma operação que demorou muito, Tony? Demorou, né? Demorou? Eu lembro, semanas, né? Eu lembro também dessa história, Tony. Essa história foi cercada de desinformação também. Também. Nossa da senhora. Mesma forma. Foi gigantesca a desinformação nesse caso. Da mesma forma. Eu lembro o jornal noticiando isso. Ali ainda tínhamos, né? Vamos dizer assim, não existe justificativa para essa desinformação, mas ali nós tínhamos um fator que nós estávamos numa área com muito pouca cobertura, né, de celular, internet quase nem se falar, numa fazenda que tinha uma antena, naquela época, daquelas antenas que o governo mandava para as regiões mais afastadas, né, para escolas, para aldeias, para alguns núcleos habitacionais. Então você não tinha realmente, a gente falava pro rádio, né, os militares ali, mas não tinha muita comunicação. Então o delay entre a informação sair e a confirmação oficial vir, né, era muito grande. E isso, assim, passei 3 anos, né, trabalhando com busca e salvamento na Amazônia, e todas as operações elas eram assim? Era assim, porque você não tinha acesso à televisão, né, a comunicação em geral, né? Então, muitas vezes a gente estava lá, quando a gente voltava, a gente ficava sabendo uma coisa que, mas eu estava ali, eu não vi nada disso, entendeu? Caraca. Aí até aquilo se desenrolar, vir um pronunciamento oficial, né? Até se transformar em algo oficial, demora muito. Transformar. Eu não vou me esquecer, eu não vou citar aqui né, o meio de comunicação, mas eu me lembro uma vez de uma operação que nós estávamos lá em São Gabriel da Cachoeira. Nós estávamos numa operação e nessa operação aconteceu um acidente com um companheiro, um sargento. Ele acabou caindo de uma embarcação, de uma lancha, e acabou afundando, né, no rio, e não foi achado, né? Caraca, o corpo dele por alguns dias. Depois, mais tarde, ali foi encontrado, né? Mas aí nisso, quando a gente voltou, né, do primeiro dia das buscas ali, da tentativa de achar ele, a gente estava reunido num centro de coordenação e controle, e estava ali um general dando uma entrevista, né? E uma repórter de uma grande emissora, ela, ao vivo, né? Ela chega e pergunta: mas, comandante, que já tinha acontecido um outro acidente, né? Daí ele falou: um militar ferido e um desaparecido, isso não é muito negativo para uma operação? Só que assim, nós estávamos na Amazônia, a minha mãe, por exemplo, nem sabia onde é que eu estava. Meu Deus, né? E isso apareceu no jornal, no horário nobre aí.
Cara, foi assim, ó, foi um desespero. Acho que tinha, na cidade, eu acho que tinha 2 orelhão. Foi um caos na cidade. Todo mundo tentando ligar pra casa e dizer não fui eu, avisar o que aconteceu, né? Porque gerou, nas vilas militares gerou uma comoção, era mulher indo pros quartéis perguntar, porque ninguém sabia, né? Ah, cara, que loucura, né? Às então, essa desinformação, ela é muito perigosa. Ó, tem um abraço para você aqui, mano, parabéns ao professor Tony, nosso diretor técnico de prevenção, segurança escalada da FEMESC. Quem mandou para ti que foi o Sargon Scheidt, é isso? Isso. O Sargon mandou para ti aqui, tem mais um abraço que eu quero mandar aqui, deixa eu ver aqui pro Luiz Érico. Luiz tá mandando um abraço aqui, tá falando da fake news, realmente, concordo com você, Luiz, né? Muita fake news. Ele fala também sobre liberdade de expressão que temos que ter, né? Eu acho que o desafio é você saber o que você faz com a sua liberdade de expressão, né, Tony? Exatamente. Num momento como esse, né? Exatamente, porque às vezes a minha liberdade de expressão, ela prejudica, né? Não, e outro, grupo de WhatsApp é um perigo, né, cara? Perigo. É uma desinformação absurda, né? Eu sempre falo isso aí, toda vez que acontece isso, em todos os grupos que eu tô, eu me manifesto. Às vezes eu sou às vezes não, né? Na maioria das vezes eu sou considerado chato, né? Mas é justo por quê? Porque as pessoas que estão sentadas no sofá, elas não têm noção da repercussão que isso aí dá, elas não têm noção do estresse que isso aí causa, do desconforto psicológico que isso causa para uma família, para um parente, né? Uma informação dessa, imagina uma família que tem a informação que tá tudo bem e daqui a pouco não tá, ou ao contrário, né? O quanto ela sofreu por aquela informação negativa e, né? Então... Ser o chato da prudência, é isso? Com certeza. Você sempre dá uma martelada de prudência na galera, tipo... Exatamente, agora tu me definiu muito bem. Mas eu acho que vou adotar isso aí, o chato da prudência. Mas né, cara, pô, te liga, né? Eu confesso pra você que eu não gosto muito de grupo, tá, Tony? Eu não gosto, eu acho que pra mim é difícil. Você tem que aprender a conviver com eles. Exatamente. Né? Faz parte da socialização, faz né? parte. Né? Obrigado. Ô, Tony, não dá tempo pra mais nada, meu cara. Assim, ó, com certeza esses assuntos de segurança não vão se encerrar hoje, né? A gente vai ter muitas outras participações. Você sabe que é sempre um prazer te receber. Eu particularmente aprendo muito quando você vem aqui, cara, de verdade. Pra mim é um orgulho ter você aí como amigo, aí como um grande... como grande entusiasta aqui do meu programa. Eu fico muito feliz aí pelo carinho também que você tem por mim e o respeito ao 92. Pode ficar certo que a recíproca também é verdadeira, mano. E eu gostaria, assim, de finalizar aqui, né, dizendo aí para todos os ouvintes, se preocupem com a sua segurança. Se preocupe com a sua segurança da sua família, do seu lar, do seu patrimônio. Entendam, estudem, procurem pessoas que possam orientar vocês da melhor forma, porque por menor que seja, qualquer dissabor em qualquer atividade, ele pode gerar, né, uma perda muito grande às vezes, né? Então sempre estejam preocupados com a segurança de vocês e procurem sempre informações fidedignas, confiáveis. Não acreditem em tudo que todo mundo fala, em tudo que você vê na internet. Tenha senso crítico, vá buscar a confirmação daquela informação antes de passar essa informação para frente. Isso é muito importante. Tony, obrigado. Tony Provenzano comigo. Instagram, @Provenzano Tactical. Fácil, né? Fácil. Toninho, obrigado sempre. Obrigado a você que está comigo no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa: neste programa somos todos humanos.